O Caio não é uma pessoa bem empresarial. O Caio é, antes de tudo, formado em artes plásticas. Uma pessoa que é formada em artes plásticas, que tem pós-graduação em computação gráfica, para mim é artista. Como é que um artista vira empresário, Caio? Acho que tudo aconteceu quando eu fui morar nos Estados Unidos, né, para fazer minha pós-graduação. E durante o curso de computação gráfica, eles usavam bastante a tal da impressora, para estudo de personagem. A impressora? A tal impressora 3D, eu vou falar. Eu quero que você explique isso, né? A tal impressora 3D, para estudo de personagem, tudo. E a partir do momento que eu vi uma impressora que pegava um arquivo de computador e transformava em objetos físicos, que eu via aqueles personagens na tela do computador, depois eu pegava eles na minha mão. Peraí, como é o negócio? Eu via os personagens na tela do computador. Isso nós já vimos, rodando aqui. Sim, né? Isso, depois essa impressora imprimia imprimiu o que estava na tela do computador e eu tinha aquele mesmo boneco da tela na minha mão. Quer dizer, vamos lá, no game, aqueles personagens incríveis, todos, que só existem no imaginário da computação gráfica. Sim, ou na imaginação ou na tela. Naquele momento, ele estava passando para minha mão. Nossa, mano. E nesse momento, a tecnologia me despertou o empreendedorismo. Pois sim. Né? A partir dali, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar essa tecnologia, né? E vi que era muito mais que bonecos, né? Não, mas peraí, mas lá onde você viu isso acontecer, foi onde? Foi numa exposição da Pixar. Da Pixar? A Pixar é aquela empresa que era do Steve Jobs. Sim, parceiros da Disney. Que coisa. Sim. E você viu? A Apple mordeu você, né? Foi, por aí. Aí começou tudo, né? Que bacana, vamos. E aí, você fazia computação gráfica nessa coisa? Teve uma exposição? Sim, então foi uma exposição, né? Que eu fui ver sobre os personagens, tudo. E eu não imaginava que eles utilizavam bonecos impressos, que eram feitos numa máquina, numa impressora, para estudar os personagens, né? Aquilo era muito diferente, né? Era um certo período da animação que eu não desconhecia realmente, né? Naquele momento eu fiquei encantado por isso, né? E você voltou? E eu voltei. Podia ter ficado lá, né? Podia. Mas aí, ainda bem que você voltou, né? Mas desde aquele momento. Voltado, né? Como é que seria? Desde aquele momento, a impressão 3D ficou na minha cabeça. Explica isso, como é que é esse negócio de impressão 3D? Então, nós temos um arquivo de computador, um arquivo formato CAD, e a partir desse arquivo nós exportamos para um software próprio da impressora, onde serão produzidas camadas finas, que são pó e resina, que vão formar um objeto da tela do computador. Nossa. Quer dizer que aquilo que está na computação gráfica, que todo mundo conhece, de certa maneira, o efeito disso, né? Exatamente. O boneco, né? Sim. O Toy Story, né? Sim, o boneco do game, né? O projeto de arquitetura. Sim, um protótipo. Sim. Ou seja, tudo que é criado em um ambiente tridimensional no computador, num ambiente CAD, um ambiente... Em qualquer fase da criação? Em qualquer fase da criação. Ele sendo um arquivo de leitura tridimensional, ele é impresso. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue mostrar para o nossos internautas esse detalhe, exatamente um detalhe muito incrível. Quer dizer que, vamos lá, que se eu fosse um designer, sim, então eu estou encomendado, né, com o desígnio de construir um determinado objeto, uma determinada utilidade. E a utilidade é como é que as pessoas vão usar essa coisa, né? Até agora, há pouco tempo, isso me passava o seguinte, quer dizer, o design ficava com o encargo de fazer o projeto durante um largo tempo, de período, e ao final, então, ele fazia o protótipo. Quer dizer que você está dizendo que a qualquer momento desse processo pode ser impresso partes disso, refinar a criação?
digo mais, né? Ela se torna uma ferramenta, né, para todo esse processo. O designer, ele pode, a partir do momento que ele tem uma ideia, que ele começa a conceber isso num computador, ele pode imprimir em horas, em poucas horas, qualquer etapa do desenvolvimento do designer e estudar em suas mãos. Quer dizer que o protótipo é protótipo em qualquer momento. Em qualquer momento. O protótipo agora se incorporou, né? Virou uma coisa assim, 3D de verdade, eu seguro. Ele mudou até o propósito dele, né? Isso. Antigamente, antes da impressão 3D, o protótipo era mais usado quando havia dúvidas de um produto, né? Uhum. Quando se tinha dúvida, será que isso é legal ou não? Aí sim, pelo custo, pelo tempo que demorava. Agora é impossibilidade, tem coisa que não dá para fazer, né? Fora que, exatamente isso. A impressão 3D a criatividade, as formas, as possibilidades são infinitas, né? Esse boneco aí que você está falando do game, quer dizer, ele vem e aí o projetista pode estudar assim? Sim, até eles usavam muito até para fazer estudo de iluminação de uma certa cena. Tem uma certa cena no filme, eles... Realidade e realidade, né? Então, você transforma em realidade aquilo que era fazer os estudos de iluminação para ver qual luz ficaria melhor, para voltar para um ambiente tridimensional da animação e dar mais realidade. Mais realidade na hora para quem vai estar vendo, né? Nossa. Peraí, mas aí você que é artista, que estava envolvido com esse tipo de coisa, um artista plástico, um cara de computação gráfica, que sabe aqui usar a pena, desenhar, etc. Então, é mordido por isso, e todos nós fomos agora. Né? É uma pena que a gente não tem aqui a máquina imprimindo. Né? Mas eu sei que você então vem para o Brasil e aí resolve, de fato, transformar isso numa disponibilidade para o mercado, né? Que as pessoas possam usar isso. Né? Claro. A partir do momento que eu percebi as possibilidades que a impressão 3D tinha para a minha área, eu comecei a descobrir as possibilidades que ela tinha para as diversas áreas. E que eu poderia oferecer um serviço de grande utilidade para diversas áreas. Dá um exemplo aqui que ninguém está esperando, por exemplo. Aqui, ó, área médica. Nossa. Nós temos a possibilidade de imprimir através de uma tomografia ou de uma ressonância. Que são tridimensionais na tela, né? Por exemplo, um caso de um ortopédico, um médico tem uma ressonância com o osso fragmentado em vários pedaços. Através dessa ressonância, nós recebemos ela, transformamos ela num ambiente tridimensional e vamos imprimir exatamente o osso fragmentado do jeito que ele está, o osso do paciente, para esse médico fazer um estudo pré-cirúrgico de como ele vai fazer a cirurgia. Vamos organizar. Ficou muito revolucionário demais. E antes de chegar na empresa, esse campo de possibilidade, como você está dizendo, é que praticamente qualquer aspecto da realidade pode ser representado tridimensionalmente na tela. Sim. Ou seja, a computação gráfica permite que nós façamos qualquer coisa graficamente, numa sensação 3D, mas na verdade aquilo está num ambiente 2D de uma tela de computador. Não é isso? O 3D que nós conhecemos eu esqueci de tirar o meu 2D aqui do ar aqui. Você está gritando, cara. Meu Deus do céu. Olha só que horror. Não, mas foi bom aqui. Foi super bom, maravilhoso. Pessoal, desculpe, mas estamos na web, exatamente esse é um ambiente descontraído que nós vivemos. Né? Foi uma ligação do Rio de Janeiro, dando os parabéns pelo programa que nós estamos hoje fazendo um maior sucesso aqui. Então, quer dizer, voltando aqui, o Caio, cujo nome é Alegre, né? Parabéns pelo nome. Qualquer coisa pode ser representada em 3D. Sim, sim. Você está dizendo que qualquer coisa que é representada em 3D pode ser impresso? Exatamente. Vira físico? Exatamente. É isso que você está falando? Se o projeto ele tem um ambiente 3D numa tela de computador, ele pode ser impresso. Não importa a complexidade, não importa o tamanho. E tanto faz, seria uma tomografia computadorizada, seria uma ressonância magnética, é alguma coisa que escaneia em 3D, faz isso. Aliás, escanear, eu já ouvi falar, por exemplo, em manequins escaneados que são impressos, etc.
Qual é a diferença dessas... Então você virou empresário, agora você tem uma empresa, tem uma máquina... Não, peraí, é mesmo? Sim. Vamos contar. Então, nós montamos agora a nossa empresa que chama Imprimate. Pode fazer um comercial, porque isso é revolucionário. Sim, nós montamos nossa empresa Imprimate, empresa de soluções tridimensionais, voltada para os mais diversos campos, né, como área médica, protótipos, designer, arquitetura. E nós procuramos servir de uma ferramenta para auxiliar engenheiros, arquitetos, designers, médicos. Auxiliar como? Proporcionando possibilidades que eles consigam ensaiar o que farão, né? Um arquiteto, nós oferecemos maquetes, estudos de maquetes, designers, protótipos de embalagem, médicos, esse serviço que eu falei. Agora eu quero ter uma pergunta aqui, que eu já fiz uma cola antes, e sei que você imprime colorido. Sim. Não. Exatamente. Faltava essa coisa impressionante, que além de traduzir para 3D o que está na tela, como por exemplo um protótipo, um passo de um estudo de design, ou até mesmo um produto final, para um ensaio, né, para uma visão, isso é impresso colorido. Exatamente. Todos os nossos... Para fechar aqui, colorido? São coloridos. Por quê? A tecnologia, né, nós trabalhamos com a tecnologia de ponta. Nossa máquina é a única do mercado que imprime qualquer cor, qualquer textura. Por exemplo, uma maquete, se eu imprimir uma maquete, ela imprime o assoalho, ele representa a textura que for, a cor da janela como for, qualquer cor, qualquer textura nós conseguimos imprimir. Você quer você está numa empresa que está fazendo, por exemplo, um protótipo de uma embalagem. Os moldes de embalagem são caríssimos hoje. Em 3 horas, se você está desenvolvendo a embalagem, não sabe como ela vai ficar, um produto não sabe como ele vai ficar, antes os protótipos eram feitos pós-produção. Com essa nova invenção que a Imprimate, né, trouxe para o Brasil, você insere o protótipo dentro do processo produtivo, que eu acho isso fantástico, você ganha em tempo, ganha em qualidade de trabalho, e você consegue ver, de fato, se aquele protótipo vai dar certo ou não. E você pode mudar o processo no meio dele, não esperar que ele termine para fazer o protótipo para depois voltar ao processo. Mas o mais impressionante disso é o seguinte, é que esse tipo de empresa não pode ser feita apenas por uma reflexão do engenheiro. Quer dizer, o que eu achei bacana de tudo isso é que um negócio desse, ter uma sacação desse no mercado, só poderia ser feito por um artista.